bom dia a todos, um feliz sábado. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça de Cristo Jesus e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós. Realmente, irmão, através deste louvor, Deus seja louvado, porque o irmão apresentou realmente de forma muito linda essa mensagem. Deus quer curar seu povo. Deus quer curar nossas feridas. Deus quer restaurar-nos a sua imagem de poder e alegria. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia agora em Efésios capítulo 6, versículo 18. Queria pedir para o irmão Kleber colocar a foto da Júlia. Vou pedir para os irmãos aqui da plataforma também ficarem à vontade e sentarem aqui mais à frente. Vocês estão vendo que hoje a igreja não está com um projetor, né? Normalmente assistimos ali da tela. Mas a imagem ficou muito boa também, né, irmãos? Os que estão ali no fundo conseguem ver também ali a foto, ver a parte escrita. Então, olha só o que diz aqui o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 6, versículo 18. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A igreja está há mais de 3 semanas orando por aquela linda menina. Quantos aqui conhecem a Júlia? Levante a mão. Quantos conhecem? Olha, um grupo não conhece. A minoria conhece, na verdade. A maioria não conhece. A Júlia tem sido alvo de nossas orações. Vou contar resumidamente a história dela. É uma aluna do nosso colégio. E ela apresentou-se ao hospital com um quadro de pneumonia, foi o que foi apresentado. Fizeram sedativo nela e ela entrou num estado de coma. E o que os médicos chegaram a diagnosticar, ela teria uma morte cefálica. E ela ficou 2 semanas sem reação. Tiraram os aparelhos dela, fizeram testes com agulhas para ver se ela reagiria, e ela não reagia nada. Os pais estão orando, a igreja está orando, eles frequentam a igreja central daqui do distrito. E nós temos feito várias vigílias de oração. Estamos orando no WhatsApp, mandando mensagem, orai pela Júlia, orai pela Júlia. Fizemos uma vigília, uma noite, 11 horas da noite até 2 horas da manhã. E fizemos uma corrente de oração ali em volta do hospital Pequeno Anjo. E a igreja tem orado. E semana passada, ela teve uma reação. Suas pernas mexeram, sua mão mexeu. E a igreja logo, rapidamente, foi espalhando notícia de que possivelmente morte cefálica ela não tem. E nós ficamos muito felizes, mas ela ainda está em coma. Está tendo reações, mas ontem estava conversando com o primeiro ancião da igreja, irmão Zé Arthur. Ele tem acompanhado direto o caso dela também. Ele falou que os médicos chegam a falar para os pais. É uma reação comum, mas ela está morta cefalicamente falando. E a gente não desiste. Nós estamos orando. E ontem, para surpresa, a irmã Eliana, que é a mãe dela, está levando um radinho, um aparelho de som, e está colocando os hinos que ela gosta de ouvir. E ela tem tido reações. E um enfermeiro estava próximo. O enfermeiro começou a chorar copiosamente. Chorava, chorava, chorava. E a Eliana, perguntou, mas por que o senhor está chorando tanto? Ele perguntou, vocês são cristãos? Assim, somos cristãos. Ele pegou e falou assim, realmente eu percebo que vocês são especiais, diferentes. Eu estou chorando muito porque essas músicas estão me fazendo lembrar quando eu era cristão. E eu sinto que Deus está me chamando de volta. Não sabemos os porquês de tudo. O que nós sabemos é que Deus está operando. E nós estamos orando. A igreja está orando. E convoco nesta manhã a igreja a orar. Orar por essa linda menina de apenas 10 anos.
que somente um milagre poderá fazer aquela menina sair dali da forma maravilhosa. Mas eu sei também que há alguém aqui que também tem uma súplica no coração. Tem um grande desejo de ver o milagre acontecer na sua vida. E nós queremos neste momento orar por você. Eu não vou apontar. Deus sabe quem é. Se você quiser levantar a mão e fazer esse pedido. A irmã ali ao fundo, 2 irmãs, 3. Irmã, qual é o pedido de oração, irmã? Amém. Amém. Amém, amém. Então o filho dela está preso, né? Uhum, certo. Amém. No salvo. Amém. Certo. Amém. Qual o nome do seu filho, irmã? Mário. Vamos orar então pelo Mário, não somente agora, mas também durante a semana, para que ele consiga esses 7 dias, para que possa sim estar conosco aqui e dando testemunho, mostrando que Deus operou na vida dele. Amém? A irmã ao lado também levantou a mão. Qual o nome da irmã? Para que as pessoas, alguns aqui temos visitas, muito amigos, né? Pode falar. Amém. O nome dela mesmo, Rose. Então, devido o fogo, né, que pegou a fumaça e comprometeu o pulmão dela. Rose, né? Vamos orar então pela Rose. A irmã Célia levantou também a mão. Seus filhos. O Júnior, de um modo muito especial, estivemos visitando. Mas que está realmente convicto da verdade, né? Mas precisa ter esse apoio. E a oração irá fazê-lo ter força para que possa voltar para Deus e estar aqui com a família. Estou feliz aqui por ver o Sr. Nivaldo, na Fátima, sua filha também. Sejam bem-vindos, né? Eu já acho que já tem vindo, mas é que agora é o primeiro sábado que estou pregando aqui, vendo vocês aqui na igreja. Eu fico feliz como Deus está operando na vida de vocês. Estão mudando até para cá, né? Estão mais pertinho agora da casa. E aqui é a casa de vocês também. Ficamos felizes por estar aqui conosco. E também, logo em breve, né? A Leila, né? A Leila estará junto logo em breve, irmãos. Nessa semana, a Leila vai estar sendo batizada. Amém, irmãos? Vai ser uma grande festa espiritual. E ela orou por esse dia, e esse dia chegou. E a igreja em peso estará lá. Não só a da fazenda, mas todas as igrejas do distrito, essa semana especial. Mas um irmão, alguém levantou a mão, eu vi a irmã Cida. Calma, é a irmã Cida ali? Isso, fala. Ótimo. Com certeza. Há 2 semanas nós começamos um evangelismo na casa da irmã Cida. E agora tivemos que interromper por um período e vai começar agora na casa do irmão Sebastião, né? Da irmã Maura, né? Amém? Ali a irmã Maura. Vai ser uma bênção lá, irmão. E vamos orar para que esse evangelismo realmente dê muitos frutos para a honra e glória de Deus. Isso. Amém, irmã. E agora Deus vai realizar esse sonho, amém, irmã?
Mais alguém tem um pedido especial antes de nós orarmos? Soraya? Pelo esposo. Isso, o Marcelo, né? Vamos orar pelo Marcelo e o filho? Mateus. Marcelo e Mateus. A irmã também. Amém. O nome dele? Clayton. Clayton? Olha, xará do Clayton, né? Nosso tesoureiro aqui da igreja, né? Então, com certeza, será grande. Dino também tem um pedido, irmão Dino. Uhum. Qual o nome dela, irmão? Jenny Lee, né? Vamos orando por ela, câncer, né, irmão? Quantas pessoas, nos últimos dias para cá, está realmente contraindo essa doença. E vamos interceder por ela. Fala, irmão. Uhum. José Nildo, ele tem algum problema, irmão? Ah, tá certo, tá lá, evangelizando lá. A irmã levantou a mão. Problema de saúde. Qual o nome dele, irmã? Daniel. Vamos orar então. Vamos nos colocar de joelhos e vamos clamar a Deus. Fala, irmã querida. Por você. Amém. Amém. Vamos orar. Vamos orar a luta de um cônjuge que não aceitou ainda a fé. Não aceitou ainda. Porque ele vai se converter em nome de Jesus. Vamos continuar orando e clamando, como diz o apóstolo Paulo, em súplicas e oração, intercedendo por todos os santos. Vamos nos colocar de joelhos e vamos orar. Querido Deus, Senhor, nosso Pai, nós precisamos orar muito mais. Precisamos derramar nossa alma diante do Senhor. Fazemos como Ana fizera no passado. Clamou, chorou, suplicou. E o Senhor do seu santuário atendeu a sua oração. Senhor Deus, estamos diante de Ti, reconhecendo a nossa impotência, a nossa incapacidade, diante de tanta provação. Como podemos ver, ó Pai, a Tua igreja está chorando, ó Deus. A Tua igreja está suplicando, Senhor. E sabemos que somente o Senhor pode fazer este milagre. Há mais de 3 semanas a tua igreja tem orado e suplicado pela Júlia, uma menina de apenas 10 anos, está em estado de coma, está numa situação em que os médicos declaram que ela já morreu, mas nós estamos suplicando por um milagre na vida dessa menina. E o milagre o Senhor já está operando lá, naquele hospital, no Pequeno Anjo. Uma menina também de 5 anos, a Carolina, foi atropelada esses dias, está do lado da Júlia. E nós também estamos clamando por essa linda menina, que está de coma também entre a vida e a morte. Ó Pai, até quando vamos ver tanto sofrimento? Aqui estamos orando pelos filhos que estão fora, os filhos que estão afastados. Tanta dor no coração da mãe e do pai que quer ver seu filho de volta. E a mãe ali está clamando, Deus, para que seu filho pelo menos tenha 7 dias para sair da prisão e estar aqui entre nós. E poder vir à tua casa para agradecer pelo milagre que o Senhor operou na vida e no coração dele.
Ó Deus, aqui uma mãe também clama por seus filhos, a irmã Célia. Seus filhos que estão fracos, mas que precisam da tua força. Aqui também, ó Pai, uma esposa que quer ver seu esposo voltando à fé. O seu Marcelo e o Mateus. Eles precisam voltar para ti, ó Deus. Eles precisam voltar para os teus caminhos, ó Deus. Quão bom é quando a família está em união no Senhor. Como é também a súplica da tua filha Silvia, que quer ver seu esposo vindo para a tua casa. Que quer ver teu esposo, seu esposo, vindo para os braços do Senhor. Ela está aqui, ó Pai, clamando pela tua poderosa graça, pelo teu poder. E essa súplica dela é a nossa súplica também, ó Deus. Porque a tentação nos cerca, o pecado parece que nos arrasta. E pedimos de ti o poder para vencer o pecado, vencer o maligno e continuar avançando pela fé. Ó Pai, também queremos clamar por essa irmã que está com câncer. O Senhor sabe que essa doença tem destruído a esperança de muitas famílias. Tem feito abalar a fé de muitas pessoas. Mas o Senhor é o médico dos médicos. E colocamos essa tua filha em tuas mãos, ó Pai. Não importa onde ela estiver, alcance, ó Pai, nesta hora pelo poder do Senhor. Ó Deus, queremos agora ouvir a tua palavra. E clama a ti que a tua igreja seja fortalecida na verdade. Pois, ao termos a verdade, ela nos libertará. E em nome de Cristo nós oramos. E entregamos todos esses pedidos e outros que não foram mencionados, mas no coração do teu filho, que agora está aqui orando, está suplicando, atenda a esse clamor. Concede esta bênção, segundo a tua poderosa vontade. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. É muito bom estarmos vivendo a verdadeira verdade. A palavra de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Abra sua Bíblia nesse verso que é um dos mais profundos da Bíblia. Daniel capítulo 8, versículo 14. Pedi para o irmão passar já a projeção do primeiro slide. Daniel capítulo 8. Daniel no Antigo Testamento. Quase ao meio da Bíblia, depois do livro de Ezequiel. Capítulo 8, verso 14. Os versos áureos da mensagem do advento. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhã, e o santuário será o quê? Purificado. Eu vou contar agora, em poucas palavras, um resumo do que é o movimento adventista no mundo. A palavra adventista vem da palavra advento, que quer dizer o quê? A segunda volta de Jesus. Amém? A segunda vinda de Cristo. E nós sabemos, irmãos, que esse movimento, esse verso do capítulo 8, verso 14, sabemos que é um cumprimento profético de maior extensão cronológica, ou seja, de tempo. Esses 2.300 tardes e manhãs não são em 2.300 dias, mas profeticamente são o quê? 2.300 anos. Esse período começaria no ano 457 a.C. e terminaria em 1844. Para sermos mais exatos, seria no dia 22 de outubro de 1844. Antes que cumprisse esse dia, antes que chegasse dia 22 de outubro, Deus suscitou um movimento através de um homem chamado Guilherme Miller. Lá nos Estados Unidos, este homem
estudando as profecias nos anos de 1816 e 1818, ele falou assim: eu não vou ficar estudando o que outros teólogos têm a dizer da Bíblia. Eu vou diretamente à Bíblia. E ele foi à Bíblia. E ele estudou as verdades de Deus. E descobriu verdades muito fortes e profundas. E ele e mais outras pessoas, estudando a Bíblia, chegaram a uma conclusão. Qual foi a conclusão? Que em 1844, Cristo viria. Este santuário, de acordo com a cultura da época, popularmente, a crença que era, é que o santuário seria a terra. E que essa purificação seria, de acordo com como eles entendiam, seria a volta de Jesus purificando a terra com fogo. Então imagine agora o impacto que eles tiveram. Eles começaram a anunciar ao mundo. Começaram a dizer que em 1844 Jesus viria ao mundo. E eles começaram a clamar. Pregavam em várias igrejas. Antes de Miller começar a pregar, diz a história que Miller orou a Deus. Falou: Senhor, essa mensagem o Senhor quer que eu fale ao mundo? Ele estava ficando inquieto, ele ficava nervoso, porque a mensagem, imagine, a volta de Jesus, o maior evento da história. Ele não podia ficar guardado para si aquela mensagem. Mas ele pensou: se eu falar, será que o Senhor está concedendo? Será que essa é a tua vontade? E ele orou, e ele fez uma oração: Senhor, se alguém me convidar para pregar, ele não era pregador, era um fazendeiro da Igreja Batista, mas ele era um fazendeiro, ele não era pregador, nunca tinha subido ao púlpito. E ele orou: Senhor, se alguém me convidar para pregar, eu sei que é o Senhor que quer que pregue essa mensagem. Não demorou, aquela mesma semana, para o domingo seguinte, um jovem bateu na sua porta. Ô, Miller, nós queremos convidá-lo para pregar em nossa igreja esse domingo. Ele até se assustou. Senhor, calma aí. Eu orei há poucos dias, você já está respondendo. E ele foi pregar. Pregou. Meus queridos, um grupinho como este. Só que quando ele pregou, aquele grupo começou a falar. Começou a espalhar. E ele começou a ser convidado a pregar em várias igrejas. Não é só batista, não. Metodista, luterano. Ele começou a pregar. Ele não parou de receber convite. E não só ele. Como muitos estavam crendo, muitos estavam pregando. E foi um movimento que foi se espalhando entre todas as igrejas nos Estados Unidos e foi pegando repercussão no mundo. Só que tem acontecido um detalhe. Vamos para o próximo slide. O movimento adventista após o desapontamento. Jesus não veio no dia marcado. Jesus não apareceu como eles tinham pregado. Mas a profecia, a data, os eventos, tudo estava correto. Aonde estava o problema? E agora nós vamos ver na Bíblia que esse desapontamento era realmente um desapontamento também profético. Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse agora, no capítulo 10. Apocalipse, capítulo 10. Eu quero aproveitar aqui a brecha, né? E anunciar que todos os domingos, não esse de amanhã, porque amanhã vai começar a semana de oração lá na Igreja Central. Aqui está sendo anunciado já, né, sobre a semana, já foi falado aqui na igreja, acho que no início, né? Mas não perca essa semana, vai ser uma semana de profecias. Mas também todos os domingos, sem ser esse, mas a partir do outro, vamos continuar estudando o Apocalipse aqui na igreja. Não perca, está sendo uma bênção o estudo da palavra de Deus. Mas vamos de novo aqui, Apocalipse 10, versículo 9 a 11. Amém? Quem não achou diz o quê? Então vou dar mais um tempinho. Alguns aí não acharam. Fica no último livro da Bíblia. Isso. Vamos lá. Que a gente sempre diz amém quem achou. Quem não achou diz misericórdia. A gente dá um tempinho para poder procurar na Bíblia, tá certo? Apocalipse capítulo 10, versículo 9 a 11. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca será o quê? Doce como mel. Tomei o livrinho,
do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, comi, o meu estômago ficou o quê? Amargo. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Olha só o que está dizendo aqui para nós. João representa a igreja de Deus. João é o símbolo do remanescente de Deus. E João agora é nos colocado que o anjo oferece, diz, ó, come esse livro. O livro que tinha sido selado. O livro que estava encoberto. Qual era o livro que deveria ficar encoberto, de acordo com as profecias? O livro de Daniel. Deveria ser selado e reservado para o tempo do fim. E João agora, representando o povo de Deus no tempo do fim, ele come. Só que o que aconteceria seria doce na sua boca. Realmente, não tem mensagem mais doce para a igreja do que a volta de Jesus. Fizeram uma pesquisa e perguntaram qual um dos assuntos que a igreja mais gostaria de ouvir. Sabe qual foi? A volta de Jesus. Porque essa é a maior e bendita esperança da igreja. E aqui eles começaram a proclamar. Imagine, doce demais, né? Jesus vai voltar dia 22 de outubro de 1944. Só que Jesus não veio. E aí ficou o quê? Amargo no estômago. Só que acontece um detalhe impressionante. Olha só, pode passar, meu querido. Pode passar. Pode passar. Olha só o que acontece. O dia 22 de outubro de 1844. Os crentes adventistas estavam reunidos em casas, capelas, fazendas, fazendo o quê? Cantando, orando, lendo a Bíblia, esperando o momento da volta de Jesus. Eles estavam ali reunidos, irmãos. No dia 22 de outubro, eles oraram, eles liam a Bíblia, mais do que as vigílias que estamos fazendo pela Júlia, mas eles estavam clamando direto e aguardando Jesus voltar. Só que acontece um negócio. Quando o sol se pôs, eles acharam que o Senhor viria à meia-noite. Não, ele não veio ao pôr do sol, mas ele vai vir à meia-noite. Mas quando a manhã veio, achou muito pranto e confusão entre os adventistas. Quando ele não veio, o dia 23 foi o dia mais doloroso para aquele grupo de fiéis. E ali, olha só o que aconteceu. O movimento dividiu-se na maneira de encarar o desapontamento. Cada pessoa tem uma reação, né? Diante de uma calamidade, diante de um desafio. Cada pessoa, às vezes, sofre a mesma situação, mas a reação pode ser diferente. E assim aconteceu no movimento. Pelo menos 4 direções foram seguidas naquele dia. Pode passar, meu querido. Vários grupos após o desapontamento. Primeiro grupo, os que perderam a fé no advento. Houve um grupo que falou assim, não, Jesus não vai voltar mesmo não. Ah, aqueles outros, os ímpios que estavam escarnecendo, eles estavam certos. Eu só estava aqui nessa igreja, aqui nesse movimento, porque estava muito claro. Mas, não, Jesus não veio, Jesus não vai vir mesmo, vamos viver em 1000 anos de paz aqui, a coisa vamos continuar dessa forma que está. E muitos assim, o quê? Afastaram a fé nas Escrituras. Segundo grupo, os que continuaram marcando datas. Não, o problema é a data, não é dia 22 de outubro, vai ser outro ano, daqui 2 anos, daqui 10 anos. Não, a profecia aponta 50 anos. Então eles começaram a colocar datas e datas. Terceiro grupo, os que deram origem à igreja cristã adventista, ou seja, adventistas do primeiro dia. Então houve um terceiro grupo que organizou, acreditou na profecia, mas não tiveram toda a luz. Parte da luz mantiveram. Mas o quarto grupo, os que prosseguiram estudando a Bíblia para descobrir onde erraram, alguns criam que, embora o cálculo estivesse certo, outros queria que não seria o quê? A volta de Jesus. E esse grupo, pode passar agora o próximo slide. Olha só o que Deus fez por recompensar essa perseverança nas Escrituras. A fazenda de Irão, que era um dos que estava ali orando
clamando a Deus por luz, ele ficou o quarto grupo. Aquele quarto grupo que continuou orando para saber qual a verdade. Que inclui entre eles José Bates, Tiago White e Ellen Armon. Esse grupo que continuou orando e buscando a Deus qual era realmente o problema. Se os cálculos e as profecias estavam certos, o problema pode ser na interpretação do que é a purificação. Após muitas lágrimas e orações, Irão Edson e outro saíram pelo milharal para confortar os irmãos. Então eles saíram e começaram, vamos visitar aquele irmão que está desapontado. E eles foram. E andando no milharal, eles tiveram uma experiência. Qual foi a experiência? Pode passar. Olha só o que aconteceu. Então o Espírito Santo lhe abriu a mente para entender que o santuário a ser purificado estava onde? No céu, e não à terra. Entendeu que Jesus não viria à terra em 1844, mas passaria do lugar santo para o quê? Para o lugar santíssimo do santuário celestial. Agora eles entenderam nas Escrituras, e através dessa visão, Irão, quando estava no milharal, ele viu Jesus saindo do santo para o santíssimo. Deus deu a visão a este homem. E este homem começou agora, juntamente com aquele grupo, a estudar as Escrituras. E em dezembro daquele ano, outro presente foi recebido pelo perseverante grupo. Qual foi o presente? Uma mocinha teve uma visão. Pode passar então. E nós vemos agora que o dom profético manifesta-se no Adventismo. Pode passar mais rápido? Isso, ótimo. Ellen Gold Armon nasceu em 26 de novembro de 1827. Ela era metodista com sua família. Ela e sua família eram metodistas. Mas com ela e eles foram expulsos da igreja, quando após ouvir Guilherme Miller pregar e se uniram ao Adventismo. Então chegou o momento que as igrejas estavam chamando Miller e outros pregadores para falar da volta de Jesus. Mas com o tempo eles viram que essa mensagem estava fazendo o quê? Um revivamento, uma reforma no coração do povo. Os pecados estavam sendo abandonados. E para aqueles que queriam manter-se no pecado, começou o quê? A expulsar os fiéis de suas igrejas. E Ellen Armon, mais seu pai, sua irmã gêmea, mais outro, foram expulsos também da igreja. Em dezembro de 1844, quando ela estava com apenas 17 anos, lhe veio a proposta divina de exercer o dom profético. Quando você lê a Bíblia, você vai ver que Deus chamava o profeta. Deus chamou Moisés. Falou, Moisés, eu quero te chamar para poder libertar meu povo. Assim Deus também chamou essa menina de apenas 17 anos. Ela não foi mais nova na história bíblica, né, irmãos? Quando Deus chamou Samuel, ele ainda era um garotinho, um menininho. Desde cedo Samuel estava ali servindo no templo. Deus chamou Samuel, Samuel. Samuel ouviu a voz e pensou que era Eli, né? Será que? Ó Senhor, estou aqui, Eli. Aí, não te chamei não. 3 vezes o Senhor chamou Samuel. Mas na 4ª vez, Eli falou, olha, quando o Senhor chamar, fala assim, Senhor, eis-me aqui. Estou à tua disposição. E assim Samuel recebeu o dom profético, um garotinho. E Ellen White também apenas com 17 anos. Sua primeira visão mostrava o povo do advento em sua jornada até a nova terra. Essa visão era uma confirmação de que eles estavam no caminho certo e não deveriam o quê? Desistir. Aquele quarto grupo recebeu esse presente de Deus. Eles estavam seguindo todas as Escrituras. E eles estavam convictos da verdade agora. E Deus, Ellen White, para confirmar. E a visão era esta. A visão que ela estava vendo era um caminho, uma estrada. E nessa estrada que ela via, o povo estava andando por ele. Só que as trevas eram muito grandes. E alguns começaram a cair. Outros começaram a tropeçar. Mas eles viram, aqueles que estavam mantendo os olhos na luz que vinha de Jesus, continuavam a andar. E é um caminho estreito, o caminho que nos leva à salvação é um caminho estreito. O caminho largo é o caminho que leva. E esse povo foi firme
e estaria sendo salvo até a volta de Jesus. Amém? E esse movimento tem continuado. Essa visão está relatada em primeiros escritos e também no livro Vidas e Ensinos. Pode passar. Olha só. Mas o presente para o adventismo, além do dom profético, no mesmo ano do desapontamento de 1844, um pastor metodista adventista dava uma santa ceia numa igreja, no domingo, a sua igreja. Quando uma visitante chegou para assistir ao sermão, essa era a professora Raquel Oakes. Nossa amiga, falei certo? Não. Oakes, isso. Aqui o americano, aqui o nosso amigo Pierre, né, morou nos Estados Unidos. Eu tenho dificuldade com o inglês. Então, Raquel Oakes, né? Oakes. Ela estava ali e ela era batista do sétimo dia. Muitos pensam que a adventista do sétimo dia é o único que guarda o sábado. Não, a batista sétimo dia guarda o sábado muito tempo antes da gente. Ela estava ali ouvindo o sermão. E ela falou para ele da guarda do sábado. Pode passar, meu querido. Olha só o que acontece. O pastor era Frederick Wheeler. Aceitou a mensagem do sábado através dela. Vindo a ser o primeiro pregador adventista do sétimo dia. Outras doutrinas foram descobertas. E entre dia 20 e 23 de maio de 1863, organizou-se a Igreja Adventista do sétimo dia. Amém? Então vemos aí um movimento que foi assumando verdades e verdades confirmadas nas Escrituras. E assim hoje se tornou uma igreja mundial. O que diz lá em Apocalipse? Que depois de comer e se tornar amargo no estômago, a ordem do anjo é: continues a profetizar. E Deus deu o dom profético a essa igreja, cumprindo Apocalipse 10, e continuaram anunciando a volta de Jesus. Pode passar, meu querido. Olha só. O sobrenome White vem do pastor Tiago White, que era seu marido. Ellen White viveu 87 anos, dos quais 70 foram dedicados a esta igreja. 70 anos de dom profético, irmãos. Não foram 70 dias, 70 meses, 70 anos de confirmação. Ela morreu em 16 de julho de 1915. Temos cerca de 60 livros escritos por ela, que recebeu apenas ela só teve 3 anos de educação escolar, irmãos. E praticamente, graças a Deus, de todos os livros traduzidos, eu já tive a oportunidade de ler todos eles, praticamente. Irmãos, é a mensagem de Deus para nós. É a mensagem que nos preparará para o tempo do fim. Amém, irmãos? Seus escritos estão em harmonia com a Bíblia e suas predições têm se cumprido até agora, irmãos. E agora vamos falar alguma dessas profecias que Deus a usou e está se cumprindo claramente em nossos dias. Pode passar, meu querido. Primeira predição. Vive Vidas e Ensino, na página 167. Olha só o que ela diz ali. O crescimento do espiritismo moderno, né? Que começou em 24 de agosto de 1850. Começou com a família Fox nos Estados Unidos. Próximo também ao surgimento do movimento do Advento. E esse espiritismo era assim algo muito pequeno. Uma família só, foi crescendo, crescendo. E ela disse o quê? Que esse movimento seria mundial. Que seria uma das maiores religiões do mundo. O espiritismo. E olha só o que diz ali, irmãos. Hoje, só no Brasil, há cerca de 20 milhões de espíritas, só no Brasil. Se eu perguntar aqui, quantos tem amigo, parente espírita, levante a mão. Muitos têm. Quantos aqui tem amigo, parente espírita? Olha aí, ó. Pode levantar a mão, não tem problema. Muita gente no espiritismo. Muita gente. A segunda profecia dela, olha a segunda profecia. A obra de publicações dos Adventistas, de 1848, ela diz que após começar a imprimir, chegariam fundos para a manutenção. Olha só, irmãos, vamos tentar ver a lógica aqui, irmãos. Você vai ver que não é humano, irmãos. Imagine, Jesus não veio. Qual seria a tendência, irmãos? Se eu marcasse para vocês a data da volta de Jesus daqui a um mês, e Jesus não viesse, o que vocês iam fazer comigo, irmão? Hã? Pensa bem, irmãos. Pensa. Não é difícil. Se eu escrevesse alguma coisa, o que você faria com esse livro meu depois do dia? Hã? Jogar fora, queimar, no mínimo. É Deus dirigindo esse movimento, irmãos. Jesus não veio.
Mas a Bíblia diz que deveria continuar profetizando. E Ellen White diz que Deus ia prover recursos e meios para que esta literatura fosse expandida, crescesse. Irmãos, olha só o que diz aqui. Em 1849, A Verdade Presente, que foi o primeiro livro impresso pela Igreja Adventista. E o dinheiro foi enviado para a continuação. Hoje essa obra de publicação aqui é mundial. Há mais de 60 editoras adventistas espalhadas no mundo. A tradução em várias línguas e idiomas do mundo inteiro está sendo. Ela é a quarta escritora sendo traduzida no mundo, é Ellen White. A quarta escritora mais traduzida no mundo inteiro. São seus livros. Então você vê o cumprimento da profecia. Pode passar a próxima predição, irmãos. 1886, irmãos. Ele escreveu que o protestantismo iria apertar a mão do quê? Do catolicismo. Isso foi no livro Eventos Finais, página 114. Protestantismo, irmão, no tempo dela, um protestante nem queria ver um católico. E nem um católico via um protestante. Quando via um protestante na época dela, já era chorrado. Sai daqui, seus crentes. Era assim. A igreja católica odiava ver crente. E também os crentes já tacavam pedra, né? Essas imagens, idolatria. Era assim. Era uma briga sem igual no tempo dela. E ela disse que nos últimos dias, perto da volta de Jesus, o protestantismo ia abraçar o catolicismo, dar as mãos. Ia fazer uma aliança. Hoje nós conhecemos essa aliança como o quê? O ecumenismo. E olha só o que acontece, irmãos. Depois do Concílio do Vaticano II, em 1962, olha só, a visão dela foi em que ano? 1886. Somente em 1962, quase 100 anos depois, quase 80 anos, o movimento ecumênico, o Conselho Mundial de Igrejas, mostra que sua predição o quê? Se cumpriu. E hoje só está aumentando. Daqui a pouco eu vou passar um vídeo dessa profecia se cumprindo agora, nesse ano de 2014. Uma visão sobre Nova York. Aí, não sei se você conheceu Nova York. Conheceram lá? Nova York. Ellen White tem uma visão de Nova York, irmãos. Olha só o que ela diz no livro Eventos Finais, para 98 e 99. Pode passar, irmão. Visão de Nova York. Está vendo aí? Só volta um pouquinho, irmão. Só volta um pouquinho. Você lembra dessa cena aqui, irmãos? Que lugar é este? As Torres Gêmeas. Ela teve a visão dessas Torres Gêmeas. E ela fala da maneira como foi construída. E ela fala da maneira que seria destruída. Antes, muito antes de acontecer. Pode passar, meu querido. Olha só, ela diz aqui, ó. Está próximo o tempo, em grandes cidades destruídas serão. E todos devem ser advertidos desses juízos vindouros. Grandes cidades serão destruídas. Terá destruição em grandes cidades. Tá certo? Pode continuar. Edifícios, volta aí, ó, edifícios à prova de catástrofes se transformarão em cinzas. A construção dessa torre, irmãos, toda a sua engenharia, toda a sua arquitetura, todos os meios de segurança, irmãos, era imbatível a destruição desse prédio. Imbatível. Via as mais dispendiosas estruturas de edifícios erigidos e que se acreditava serem a prova de fogo, irmãos. Pode jogar foguinho que nada vai queimar esse prédio. E ela viu essa construção sendo feita, porque é profetiza, vê o futuro. Assim como Sodoma pereceu na chama da vingança de Deus, essas suntuosas construções também se transformarão em cinzas. Os lisonjeiros monumentos da grandeza de homens serão o quê? Reduzidos de que forma? A pó. Mesmo antes que sobrevenha ao mundo a última grande destruição. Ela diz ali, Mensagens Escolhidas, volume 3, página 418. Então ela já estava dizendo da predição da destruição desses prédios suntuosos, a prova de fogo, que ficariam como quê? Como pó. Pode passar, meu querido. Uma ocasião, achando-me eu na cidade de Nova York, agora já é direto, fui convidado à noite para contemplar os edifícios que se erguiam. Andar sobre andar.
Ela estava vendo a construção, andar por andar, sendo construída. E ia em direção para onde? Para o céu. A cena que em seguida passou perante mim foi um alarme de fogo. Um alarme de fogo. Mas esses edifícios foram consumidos como se fossem feitos de quê? De pés. Os aparelhos contra incêndios nada podiam fazer para o quê? Para deter a destruição. Testemunhos Seletos, volume 3, páginas 281 e 82. Isso foi em que ano? 1909. Foi o ano da visão. E quando foi a destruição, irmãos? 2001. 11 de setembro de 2001. Destruição das Torres Gêmeas. Se cumprindo ao pé da letra a profecia de Ellen G. White. Pode passar, meus queridos. E agora, Ellen White é a Bíblia, irmãos. Como podemos dizer? Sabe o que é nos dito? Pouca atenção é dada à Bíblia. E o Senhor deu uma luz menor para conduzir homens e mulheres, o quê? A luz maior, que é a palavra de Deus. Ellen White nunca disse, irmãos, que seus escritos é para substituir a Bíblia. Há falsos profetas que têm se levantado dizendo, não, a Bíblia já tem tradução antiga, interpretação errada. Nosso profeta tem a tradução correta. Nunca ela disse isso. Ao contrário, ela disse que seus escritos, se nós entendêssemos e compreendêssemos tão bem a Bíblia, nem deles nós precisaríamos. Agora eu pergunto, irmão, será que eu tenho hoje um conhecimento tão forte da Escritura, a qual eu me acharia dispensar a dom profético? Eu digo, irmãos, já li a Bíblia 15 vezes, todinha. E nem por isso eu caio na arrogância e dizer assim, ó, agora eu conheço toda a Bíblia, conheço toda a verdade. Todos os dias eu leio o Espírito de Profecia, todo dia. E eu digo que ainda o meu conhecimento ainda é pouco. Preciso estudar mais e mais. Porque os enganos que estão rodando no mundo aí, irmãos, são muito fortes. Muito fortes. Pode passar, meu querido. Preciso confiar. Vamos ler esse texto, 2 Crônicas 20, versículo 20, irmãos. E com ele nós encerraremos a mensagem desta manhã. 2 Crônicas, com vídeo, né? Melhor dizendo, com vídeo, né? Falei, eu prometi, tem que dar, né? Não, não posso ficar prometendo, vou dar um vídeo desse e não passar para vocês. 2 Crônicas 20, versículo 20. Amém, irmãos? Alguns podem dizer misericórdia. Estou vendo folhas mexendo, então vamos aguardar. 2 Crônicas 20, versículo 20. Amém? Vamos lá. E diz aqui. Isso, vamos esperar mais um pouquinho que essas folhas sagradas estão mexendo. Então vamos procurar, aguardar. Acharam todos? Amém? Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse, ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e o quê? E estareis seguros. Crede nos seus profetas e Deus prosperidade para a sua igreja. Mas isso é necessário uma coisa. Crer no quê? Nos seus profetas. Crer em João Batista. Crer em Moisés. Crer em Davi. Crer em Isaías, Jeremias e Ellen G. White. Deus deixou essa mensagem para nós. Nós não precisamos levar Ellen White às pessoas que não conhecem o Evangelho. Mas a igreja precisa se alimentar dessa verdade. E eu quero fazer a pergunta, qual é o plano que você tem de conhecer mais o dom profético? Deus destinou para nós, irmãos, de todos os povos que há no mundo, Deus reservou para mim e para você esses escritos. E o que eu estou fazendo dele? Eu não ler é a mesma atitude de não crer. Você só vai crer se você ler. E quanto mais você ler, mais você vai crer. Mais a sua fé aumentará, irmãos. Faz 22 anos que eu sou adventista, irmãos. E eu já vi de muita coisa na igreja. E tudo que eu vejo na igreja, irmãos, já estava revelado. Não é uma surpresa para mim. Não é um impacto. Não é um escândalo. Não é uma novidade. É a confirmação. Tanto das coisas boas como ruins que acontecem, tanto no mundo como na igreja. Mas aqueles que o quê? Crer nos profetas vão prosperar na fé. Vão desenvolver a sua fé em Cristo até a volta
do Senhor Jesus. Amém? Eu quero convocar a minha igreja a fazer isso também. A estar estudando a palavra de Deus. A estar estudando os seus escritos e se preparando para a volta de Jesus, que está muito perto. Vou pedir para o irmão agora passar esse vídeo e com ele nós encerraremos a mensagem desta manhã. É apenas alguns minutinhos. 5 minutinhos. Será o vídeo e nós oramos. Quem não conhecia esse canal, Terceiro Anjo, acessa no YouTube e você vai ver muitos vídeos importantes e bons sobre profecia. Imagino que você deva ter assistido ao vídeo intitulado Vídeo do Papa Cumpre a Profecia, comentado por Doug Batchelor. Esse vídeo despertou um interesse muito grande. Já no primeiro dia houve uma enxurrada de acessos aqui no Brasil. Antes de mais nada, vamos analisar um pouco mais de perto quem é esse Tony Palmer. Foi ele quem fez a palestra antes de apresentar o clipe do Papa gravado por ele mesmo num dispositivo móvel. Tony se converteu de uma vida mundana e começou a trabalhar como evangelista em subúrbios da África do Sul com a sua esposa italiana. Em 1998, ele foi contratado pela KCM, o Ministério de Kenneth e Gloria Copeland. Depois de alguns anos, receberam um e-mail de Roma convidando-os para trabalhar com a Renovação Carismática Católica. E ele então recebeu patrocínio da KCM para esse desafio. Em Roma, cada ano se encontrava com o Papa para prestar contas de seu trabalho ecumênico. Em uma das viagens de Tony, ele visitou a Argentina e lá se encontrou com ninguém menos que o então arcebispo de Buenos Aires, Jorge Mário Bergoglio. Logo se tornaram muito amigos. Anos mais tarde, já como Papa Francisco, Bergoglio ligou para ele e pediu que viesse visitá-lo no Vaticano. Isso aconteceu no dia 14 de janeiro deste ano, 2014. Quando Tony mencionou que em alguns dias iria ao encontro de pastores da KCM no Texas, Estados Unidos, o próprio Papa pediu que ele gravasse uma mensagem com o seu iPhone e deu no que deu. Amigos, esta não é a primeira vez que a Igreja Católica faz essa abordagem, essa aproximação com os protestantes, os evangélicos, a quem chama de os irmãos separados, apelando para eles que voltem ao redil. Mas além nunca de antes pastores, esse apelo né, foi feito pastores. de forma tão direta, tão pessoal, pelo próprio Papa. Papas, volta e meia, incorporaram essas mensagens em suas cartas apostólicas ou em algum discurso. Mas esta mensagem em particular foi tão caseira, tão pessoal, que pegou todos de surpresa. Há várias razões possíveis para a Igreja Católica ver no movimento carismático a sua grande esperança, tanto motivos religiosos como políticos. Em anos recentes, a Igreja Católica tem sido abalada pela imprensa ao redor do mundo com informações e notícias de escândalos financeiros, montanhas de acusações de pedofilia, mortes misteriosas no Vaticano e há pouco tempo a renúncia surpreendente de um Papa. Agora junte isso com o fato de que o islamismo e o secularismo estão se alastrando pela Europa. Mas ao mesmo tempo, as igrejas carismáticas estão crescendo e muitas igrejas católicas estão virtualmente vazias aos domingos. Seja qual for a causa, não pense que estes apelos por unidade significam que a Igreja Romana está disposta a render, a abrir mão do que ela considera a sua autoridade por direito. Na mensagem do Papa, ele diz que crê que ele é como José do Antigo Testamento, que foi traído por seus irmãos. Você lembra da história? Foram os irmãos de José que foram ao Egito, se dobraram perante ele, que pediram pão, e depois se mudaram para o Egito, onde José estava. Curioso é que o Papa aqui fala de um pão que dinheiro não pode comprar. Esse discurso apela para a sensibilidade religiosa das pessoas, e justamente por isso se torna muito atrativo, muito cativante, muito convincente. Eu sei que muitos podem estar me vendo aqui, vendo nisso aqui um certo sensacionalismo, mas o meu receio é que a nossa aversão ao sensacionalismo acabe nos cegando aos acontecimentos que estão em curso no cenário religioso mundial nesse momento.
Nós não podemos nos distrair dos acontecimentos finais, nem deixar de alertar as pessoas sobre o cumprimento das profecias. Veja só a advertência que a escritora Ellen White faz sobre isso. Quando o vigia, vendo vir a espada, dá à trombeta um sonido certo, o povo engajado ecoa a advertência e todos terão oportunidade de preparar-se para o conflito. Mas, demasiadas vezes, o líder fica hesitando, como que dizendo: não nos apressemos demais, pode haver engano, devemos ter cuidado para não levantar alarme falso. A própria hesitação e incerteza de sua parte, como que estão a dizer: paz e segurança, sem muita exaltação, nada de alarme. Assim, ele virtualmente nega a mensagem enviada de Deus e a advertência que se destinava a despertar as igrejas deixa de realizar a sua obra. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 715. A emenda religiosa que ela menciona foi a que quase foi aprovada em 1888, propondo fazer do domingo um feriado obrigatório. Mas a profecia não se cumpriu naquela ocasião. Quando será então o seu cumprimento? Ellen White nos diz: quando o protestantismo estender os braços através do abismo, a fim de dar uma das mãos ao poder romano e a outra ao espiritismo, quando, por influência dessa tríplice aliança, os Estados Unidos forem induzidos a repudiar todos os princípios de sua Constituição, que fizeram deles um governo protestante e republicano, e adotar medidas para a propagação dos erros e falsidades do papado, podemos saber que é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás e que o fim está próximo. Essa passagem se encontra no livro Serviço Cristão, página 122. Minha palavra final para você é a seguinte: esteja atento em oração e permita que o Senhor lhe dê discernimento para que esses últimos acontecimentos não o surpreendam. Amém, irmãos? Por esse motivo a igreja estará nessa semana, a partir de amanhã, a semana inteira profética. Nós não podemos, irmãos, estar adormecidos. Convide seu amigo, seu irmão. Você sabe que estão sendo enganados e precisam ser salvos em Cristo. Convide-os para esta semana. O pastor Deli irá falar de assuntos realmente que você e essas pessoas nunca ouviriam se não fosse lá. Traga-os amanhã. Quantos querem estar se preparando para a volta de Jesus? Levante a mão. Amém, irmãos? Eu convido agora você a se colocar de pé e cantar essa última música. O Rei Vem Vindo. 152 de nosso cenário.